Vamos lá. Para falar do TCC2, né? O TCC2 que é a continuação do TCC1, tá? Só que no 2 é um outro modelo que tem que ser preenchido, um modelo de monografia, não é mais um modelo de projeto. Então, a primeira coisa que tem que ser feita é ler o manual, como eu digo lá para o pessoal do TCC1. Vou compartilhar aqui minha tela, indo aqui para o manual. Então, essa é a primeira coisa que tem que ser lida. Então, é ler o manual, certo? Todo, fazer o download, já sabem de onde fazer o download do manual, por isso eu não vou ficar mostrando aqui, tá bom? E fazer o download do modelo. No TCC2, diferente do TCC1, são 4 atividades. 3 devem ser realizadas dentro do AVA e a 4ª atividade é a atividade de defesa, que é realizada na faculdade. Tá? Então, é a apresentação. Então, vamos aqui, deixa eu ver só um pouquinho, tá? Para ver se não tem... Então, é ler esse manual direitinho, tá? Ver a estrutura. Você, de acordo com o cronograma que está aqui aberto já, ó, o cronograma é a atividade 1, a gente está no período da atividade 1, que já se abriu no dia 8 de agosto, tá? E vai se encerrar no dia 20 de outubro. Não é porque estamos com uma certa distância que é para deixar para a última hora, tá? Até porque a atividade 2 ela é bastante extensa, então é melhor terminar logo a atividade 1 para começar a atividade 2, que são a produção dos capítulos 2 e 3. Além de corrigir o que o tutor vai assinalar na correção da atividade 1. Então, a atividade 1 é a introdução. E o capítulo 1. A introdução aqui, deixa eu voltar aqui no manual. Vamos voltar no manual rapidinho, eu já falo da introdução dentro do modelo. Então, é para ler o modelo também, né? O modelo está aqui. Mesmo esquema. Mesmo título do TCC1, praticamente a mesma capa, né? O sumário, a contracapa, sumário, folha de rosto, coisas do tipo assim. Certo? Isso tudo aqui, ó, por exemplo, dedicatória, agradecimentos, que é opcional até, não é obrigatório. O que mais? Epígrafe, resumo, abstract, vai ter que colocar o resumo em inglês. Lista de ilustrações, né, que são as figuras. Lista de tabelas. Lista de quadros. Lista de abreviaturas. Tudo bem, até aqui acho que já dá para incluir, mas antes da lista de abreviaturas, não precisa fazer na atividade 1, deixa tudo do jeito que está, ok? Não precisa fazer. Lista de abreviaturas só se o seu capítulo 1 tiver abreviatura, não é para fazer abreviatura na introdução, tá? Não é para fazer. Então, aqui até pode fazer já na atividade 1, começar a fazer uma lista de abreviaturas. Ela só vai se finalizar quando encerrar a atividade 3. Porque até lá você vai ficar incluindo as siglas, né, e abreviaturas conforme elas forem aparecendo nos capítulos. Continuando, né? Vai ter o sumário que vocês vão ficar atualizando, né? Mesmo esquema, atualizar sumário, e aí vai inserir subtítulo e tal. Certo? Tem que ler aqui direitinho as orientações que tem para produzir o sumário, né, como que vai atualizar, já está dizendo aqui também, de acordo com como no TCC1. Então, vamos lá para a introdução. Todo texto com fundo amarelo é explicativo, ele deve ser apagado depois de lidar as considerações, desculpa. Minha sugestão é sempre manter um arquivo desse original, então é fazer uma cópia, e na cópia você vai produzindo o que tem que ser entregue na atividade. Certo? Então, depois de ler as considerações, vai apagando e vai inserindo aquilo que tem que ser introduzido. Aqui, primeiro, a introdução. No TCC2, começa pela introdução. O corpo do texto, tanto da introdução quanto dos capítulos, deve seguir... Deixa eu ver aqui, tem alguém mudando mensagem? Não. A formatação definida pelas diretrizes da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ou seja, a BNT. Então, para seguir o padrão BNT, para textos acadêmicos.
O modelo 2 aqui, ele é um modelo de monografia, ele não é um modelo de projeto como o TCC1. Portanto, tem que usar esse modelo, não pode usar o mesmo modelo do TCC1. Já vi aluno usando o arquivo do TCC1 para enviar no TCC2 e zerou a atividade. Então, cuidado. A formatação do seu trabalho deve ser estilo de fonte Arial 12. Já está, né? Já está, olha só. Se olhar aqui, Arial 12. Então, não tem por que mudar. Espaçamento entre linhas de 1,5. Onde que a gente vê isso? Bem aqui, ó. Parágrafo. Aqui, ó. Espaçamento entre linhas, 1,5. Já está, não tem por que mexer. Padronizar parágrafos com 0 pontos antes e 0 pontos depois. Onde vê isso? Aqui, ó. Tá ali, ó. Espaçamento. Antes é 0, depois é 0. Então já tá, não tem o que mexer. E na primeira linha de cada parágrafo, inserir o recuo de 1,25 centímetros. Aqui, ó. Esse recuo aqui. Olha aqui, ver se já tem, ó. Primeira linha 1,25, então não precisa mexer. Além disso, o alinhamento do texto deve estar justificado. Tá aqui, ó. Já tá, ó, justificado. Conforme indicado na figura. Aqui ele mostra como você vai enxergar isso ali, né? Como eu acabei de mostrar. Não é indicado finalizar uma página com figuras, tá? A introdução não é para fazer citação na introdução, tá? Não é para fazer, nem colocar figura, nem tabela, nem quadro, nem nada. A introdução é só texto. A paginação, tá aqui, ó. A introdução deve ter de 5 a 6 parágrafos bem elaborados, descrevendo de maneira geral o seu tema. Não faça parágrafos com menos de 4 ou 5 linhas. Mesma coisa lá do TCC1. A introdução deve explicitar com clareza ao leitor qual será o tema discutido na monografia. Uma boa introdução deve trazer os elementos desenvolvidos no seu projeto de pesquisa. O que era o seu projeto de pesquisa? Foi o TCC1. Como a contextualização do tema, a justificativa, o problema de pesquisa, a metodologia, de maneira geral, o que será abordado no trabalho e os objetivos, geral e específicos. Então, tudo isso tem que estar na introdução, só que não daquela forma como está apresentada no TCC1. Tem que ser com texto corrido. Então, tem que fazer parágrafos corridos, de 5 a 6 parágrafos, e isso vai compor a introdução. Eu já compartilhei um modelo no grupo que a gente tem de WhatsApp, e vou compartilhar também via minhas mensagens para quem não está no grupo. Então, vou fazer isso novamente, um modelo de atividade 1, ou seja, de alunos de semestres anteriores que fizeram, eu peguei alguns que eu achei bons e vou compartilhar para que vocês possam se embasar, tá bom? Não é para copiar, é para usar como um modelo, assim, para fazer o seu. Lembre-se, você está redigindo uma monografia e que, portanto, deve primar pela exposição de um texto dissertativo, coeso, né? Ou seja, assim, que faça sentido, né? Que vincule as ideias desenvolvidas em cada parágrafo em uma linha de pensamento racional e lógico. Ou seja, uma coisa que faça sentido, né? A leitura de artigos científicos poderá auxiliar a compreensão de forma como o texto acadêmico deve ser desenvolvido. O texto deve ser redigido de forma impessoal, então não pode escrever eu fiz, fizemos, podemos, seremos, faremos, não. Tudo é pode-se, fez-se, realizou-se. Essa é a forma impessoal do verbo. Ou seja, a pessoa dos verbos conjugados deve ser em terceira pessoa, e o tempo verbal no passado. Então, o que lá orientava para fazer no futuro, no TCC1, aqui orienta para escrever tudo no passado, porque é como se já tivesse sido feita a pesquisa, tá? A pesquisa bibliográfica. Visto que indicam que a pesquisa já foi realizada. Sugere-se que evite citações na introdução, a menos que sejam essenciais. E nunca é, né? Quase nunca é. Nunca vi, para ser sincero. Para o desenvolvimento da pesquisa, como dados estatísticos ou leis específicas, né? Se for trazer aí, vai ter que referenciar. O primeiro parágrafo da introdução, ele deve contextualizar o tema previamente aprovado em projeto. Então, você pode pegar o primeiro parágrafo do teu TCC1, por exemplo, e dar uma arrumada. Olha se os verbos estão no passado, se não tiver, coloca, né? Dá uma melhoradinha ali e tal. Pode pegar aquele primeiro parágrafo do TCC1.
A partir do segundo parágrafo, você desenvolverá a justificativa, onde mostrará a importância do trabalho, né? Então, o segundo parágrafo, a justificativa, que lá no teu TCC1 está em 3 parágrafos, 2 ou 3 parágrafos, pega aquilo ali, resume em um parágrafo e coloca aqui como segundo parágrafo, ok? O terceiro parágrafo, você deve apresentar o problema de pesquisa, definido no projeto, delimitando seu recorte e explicitando a importância dele. Então, é aqui que você vai trazer o problema. O problema de pesquisa, ele é definido pelo próprio autor, no caso, o aluno, né? E deve estar relacionado ao tema escolhido. É formulado através de uma pergunta clara e objetiva com a qual se defronta, que se pretende resolver com o desenvolvimento do trabalho. Então, aqui, você vai trazer lá o que você criou como problema, então mas você não vai trazer aquilo seco, assim, né? Vai criar um parágrafo e vai inserir isso dentro desse parágrafo, tá? Deve ter de 4 ou 5 linhas, para mostrar qual foi o problema que você estabeleceu. No quarto parágrafo, você irá apresentar os objetivos geral e específicos previamente definidos pelo seu projeto de pesquisa, desenvolvendo um texto de forma fluida e conexa. Então, é texto corrido, fluido, e tudo conectado, não pode assim ser desconectado, desconexos. Não utilize o modelo de tópicos na introdução, como está lá no TCC1, né? Na parte de objetivos específicos, está em tópicos, os 3 ou mais que isso, né? Dependendo de quantos você criou. Cada capítulo corresponderá a um de seus objetivos específicos. Então, dependendo do número de objetivos específicos que você criou lá no TCC1, cada um deles vai virar um capítulo. Eu sempre sugeri de criar 3 objetivos específicos, tá? Porque aí você cria 3 capítulos no TCC2. Coloque um título adequado. Então, você vai ter que criar um título. Não pode pegar aquilo que está lá no objetivo específico e colocar como título de capítulo. Você tem que criar. Pode ser parecido, tá? Mas dá ou uma reduzida, ou uma aumentada, uma melhorada. Tá? Coloque um título, então, adequado para cada capítulo e explique-os de forma... Dessa forma, você aborda os objetivos específicos e explica a estrutura do seu texto. Não copie o objetivo como título. É a sugestão deles aqui. Por fim, o último parágrafo da introdução, ele deve apresentar a metodologia. Lembre-se, o seu trabalho é uma revisão bibliográfica. Nela, você vai trazer um texto dissertativo, expositivo, ou seja, é pautado na exposição e explicação de ideias. Neste momento, pode ser interessante apresentar quais são os autores ou correntes que o texto vai dialogar. Pode trazer, então, quantos autores. Então, pegar o que está lá na metodologia e dar uma enxugada para transformar isso num parágrafo só. Tá? Então, é isso. E aí, finaliza a introdução. Tá? Finaliza a introdução. A introdução tem que ter esses elementos. Tem que ter. É obrigatório. Se não tiver, o tutor desconta ponto. Certo? E aqui tem que continuar lendo, nananã, beleza, revisão de literatura, uma pesquisa bibliográfica, é essencial ler o manual do aluno, tem que ler tudo com cuidado, tá certo? Cuidado, parágrafos muito curtos, eles não devem ter, não, para não fazer, né, parágrafos muito curtos, eles devem ter de 4 ou 5 linhas, frases soltas também devem ser evitadas, tá bom? Parágrafos só com citação também não é bom. Então, é sempre bom incluir um texto junto com a citação, tá bom? Quanto ao tempo verbal, como eu disse, né, eles devem ser expressos no passado, pois eles vão indicar que a revisão bibliográfica já foi feita, beleza? Então, é isso. Sugere-se ainda que não haja citações na introdução, mais uma vez, né? Está dizendo aqui. A menos que a base do trabalho seja de um determinado autor. Então, não coloca, tá? Não complica aí, porque os tutores também não gostam e eles acabam descontando pontos. Neste modelo, você deverá ser utilizado, né, com base de elaboração da sua monografia. Você encontrará 3 capítulos que explicitam as diretrizes de formatação para trabalhos acadêmicos. Então, aqui nesse modelo já tem
produzidos assim, né, formatados para ter 3 capítulos. No entanto, se você tiver 4 objetivos específicos, você vai ter que ter um capítulo a mais. Então, é só construir mais um capítulo aí, tá? Cada objetivo específico vira um capítulo. Lembra que a gente leu isso agora há pouco. O primeiro capítulo, então vamos lá, falar sobre o primeiro capítulo. Ele incumbe-se, né, tá engraçado esse livro, de explicar como que deve ser feita a divisão do seu trabalho. A formatação do corpo do texto, apresentando também as normas para inserção de elementos gráficos. Então, é como se você fosse pegar a tua fundamentação teórica do TCC1, que você falou sobre o primeiro objetivo específico, e vai ampliar isso aí, né, para 5 páginas, 5 ou 6 páginas, pelo menos, né, 4, 5 ou 6 páginas. Então, vai incluir mais texto, mais bibliografia, vai falar de mais autores que falam sobre o objetivo específico 1, pode incluir tabela, pode incluir quadro, pode incluir figura, tá bom? Citação direta curta, citação direta longa, citação indireta. Tem tutor que gosta de que todo parágrafo seja referenciado, mesmo que seja uma direta curta, de qualquer forma. Eles pedem para citar em todos os parágrafos. Então, veja se cabe aí, né? Se é possível fazer. Continuando, né? Aqui, ó. Então, aqui começa o capítulo 1, né? Que ele começa como tópico 2, mas é o primeiro capítulo lá relacionado ao primeiro objetivo específico. Então, tem que ler isso que está aqui, junto com o modelo, para saber, o manual, para saber o que está escrito lá. O desenvolvimento do TCC, ele vai compreender, então, esses capítulos, né? Para melhor desenvolvimento, recomenda-se a redação de 3 capítulos, que, quando essencialmente necessário, poderão ser subdivididos. Pode subdividir, então, por exemplo, 2 aqui, né? Pode escrever um texto aqui antes, depois criar um tópico 2.1, um 2.2, 2.3. Pode, se achar que vale a pena, que vai ficar melhor distribuído, né? O desenvolvimento, pode fazer. Cadê? Uma dica é seguir objetivos específicos que você elencou no projeto, TCC1. Toda vez que ele falar projeto, é o TCC1. Como foram elencados 3 objetivos específicos, cada título dos capítulos deve levar o leitor a compreender que cada um dos seus objetivos propostos está sendo alcançado. Nos capítulos, a inserção de citações diretas e indiretas, gráficos, é o que eu disse, né? Pode. Reforçando que a linguagem do texto deve ser formal e impessoal. Não pode escrever com internet case, né? Nem do WhatsApp, né? VC, que é você, o que, só o que, sozinho, não. É português formal, tem que ser a escrita formal, tá? Que é um texto científico e acadêmico, que vai ficar registrado na instituição, na sua formação como profissional superior, né? Universitário. Ó, VC, o que, PQ, PF, FDS, AF, não pode isso. Não pode. Cada capítulo deve iniciar em uma nova página, como vocês fizeram lá no projeto, no TCC1. Já os subcapítulos, né, que é essa divisão, subdivisão, pode ser em página corrida, né? Necessitam iniciar-se na sequência do texto, lembrando que estes devem se relacionar com o capítulo em questão e estarem ligados entre si. Sempre bom escrever um textinho para interligar com o outro item. Todo título deve ser separado do texto que antecede e precede por um espaço entre linhas. Tem que dar um parágrafo, que é isso aqui que ele está dizendo. Isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Tá? Isso aqui. Então, é isso que ele está dizendo aqui. Regras gerais de visão. Então, tem que ler, tá? Tem que ler direitinho, ó, o itálico e tal, tal, tal. Na atividade 1 já tem que incluir referências, tá? Porque você já está produzindo um capítulo. Então, nesse capítulo vai ter citações, certamente. Tem que ter. Porque aqui é uma pesquisa bibliográfica, então tem que ter citações. Indireta, direta curta ou direta longa. Pode ter dos 3 tipos. Tá? É até bom que tenha, porque aí fica mais rico o trabalho. E já tem que criar a lista de referências. Coloca nas referências só aquelas que você citou no capítulo 1. Depois vai incluindo o que você vai citar no capítulo 2 e no capítulo 3. Mas tem que ter lista de referências.
E aí, por exemplo, vai seguindo, e mostra como que produz imagem, ó, como coloca imagem, já está aqui, ó, formatado assim, é assim, ó, o título da imagem, a fonte aqui, ó, já está no formatinho direitinho que é para inserir. E aquilo que vocês não forem mexer, que tem texto em amarelo, deixa aí, não tem problema. Só do capítulo 1 e da introdução, esses amarelos aí tem que tirar para poder inserir o texto de vocês. Lá do 2 e do 3, que vocês não vão mexer na atividade 1, deixa do jeito que está e envia. Tá? Envia o quanto antes, porque vale aquela regra do até 7 dias úteis antes. Se você posta, o tutor corrige, ele, se precisar, ele reabre. Ele reabre a atividade, né? Se você tirar uma nota menor do que a máxima. Então, às vezes ele dá nota máxima, mas mesmo assim ele pede para fazer algumas correções. Natural isso, é normal isso, né? Se ele fizer isso, ele não vai reabrir porque ele já deu a nota máxima. Mas aí a correção tem que ser feita, que ele apontar. Beleza? E tem que ler isso aqui, tá bom? Eu acho que é isso que eu tinha que falar da atividade 1, ó. Começa aqui ó, o segundo capítulo, no tópico 3, e tem que dar uma lidinha, ler tudo, tudo já. Ler tudo, tudo, tudo. Não só até o capítulo 1, não. Tem que ler tudo, porque aqui ele fala como faz citação. Belezinha, ó, vai mostrando direitinho como que faz citação direta longa. Então, ele vai dando um monte de dica. Então, tem que ler esse arquivo inteiro já, ó, referências, né? Não, aqui ainda é citação, desculpa, ou é referências, citações ainda. Aquele produto, né? E aí também, ó, o capítulo 4, como que tem que enviar o arquivo e as considerações finais não mexe aqui, é só lá na atividade 3, isso aí. Então, deixa para lá. Então, perca tempo. Aqui nas referências, direitinho, tem que estar, ó, formatado direitinho, padrão ABNT, se não pede ponto. Dá para ver aqui no manual como é que está dividida a pontuação aqui dessa atividade 1. Vamos ver. Atividade 1, atividades. E, né? Aqui, ó. Então, atividade 1, ó, ela vale até 1.000 pontos, atividade 2 até 1.000 pontos, atividade 3 até 4.000 e a defesa até 4.000. Só pode ir para a defesa quem tirar nota maior que 0 na atividade 3. Se não tiver nota maior que 0 na atividade 3, não pode ir para a defesa. Tá aqui, ó, atividade 1. Então, olha só, de 0 a 400, né, a introdução contendo a descrição do tema, objetivos, metodologia utilizada, tal, tal, tal. Esse quadro sempre vem no final, né, quando o tutor devolve. O capítulo 1 também vale de 0 a 400. E as referências, ó, de 0 a 200. Então, tem que mandar as referências também. Tá bom? Bem, é isso. Vou abrir para perguntas. Alguém quer falar? Se não se sentir à vontade, eu posso parar a gravação. Tá? Eu acho que é até bom, né? Eu vou parar a gravação, que as pessoas não gostam de falar na gravação. Vou parar.